fórmula de Bhaskara. Essa fórmula, pessoal, vocês vão usar daqui para frente para um monte de coisas, tá? Quando você for estudar física, que você vai aprender, vai estudar lançamento de projétil, né? Você vai usar a fórmula de Bhaskara, porque quando você faz lançamento de projétil, ele desenha uma parábola. Uma parábola é uma barriguinha assim, né? Então, quando você vai fazer análise de projeção de ponte, projétil, lançamento de projétil, tudo isso faz esse desenho. E esse desenho é a equação do segundo grau. Porque cada função, né, cada equação, ela tem um desenho diferente. Então, a equação do primeiro grau, a gente já fez os gráficos, é uma reta. A equação do segundo grau é uma parábola. Vocês vão estudar isso mais detalhadamente lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Depois eu posso até passar para vocês como é que a gente constrói esse gráfico. É do mesmo jeito que a gente constrói o gráfico da equação do primeiro grau. Faz a tabelinha, escolhe os valores do x, troca lá na equação e coloca no valor do y o resultado. E depois acha os pontos no cartesiano e liga, tá? Então, o desenho sempre vai ser esse quando a equação for de segundo grau, tá? Então, na física vai aparecer, na química vai aparecer, e na matemática faz o quê? Ela dá o suporte da ferramenta para vocês. Então, a gente explica como que você faz esse cálculo, tá bom? E lá na física, na matemática, na biologia, você aplica esse conceito, tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau, que ela tem um formato definido, tá? Ela sempre vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx, vamos colocar o mais de vermelho também, mais bx mais c, igual a zero, tá? Sempre tem que ter o sinal de igual e sempre tem que ter o zero, certo? Então, essa aqui é a forma geral da equação do segundo grau. O A, o B e o C, que eu coloquei aqui de letra vermelha, eles são chamados de coeficientes, tá? Então, quando você vê a palavra coeficiente, é os números que acompanham a letra x ao quadrado, a letra x e o número que está sozinho, tá bom? São os coeficientes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aparece essa palavra no meio da leitura do problema, aparece isso lá no enunciado e você não sabe do que ele está falando, tá? Então, o número que aparece com o x ao quadrado, o número que aparece com o x e o número que está sozinho são coeficientes. Vamos ver um exemplo numérico disso, ó. Se eu tiver assim, vamos usar de novo o roxo e o vermelho. Menos 2x ao quadrado, menos 4x, mais 9, igual a zero. Esse é um exemplo de equação do segundo grau, tá? O A aqui, quem é? É o menos 2. O B é o menos 4. E o C é o mais 9, ou só 9. Certo? Então, precisa identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Porque a hora que eu vou resolver essa equação, né? E lembrar que resolver a equação é sempre descobrir o valor da incógnita. O que é incógnita? A incógnita é o valor da letra, tá? Ou vai ser x, ou vai ser y, ou vai ser t, né? Quando você estiver na física, vai aparecer t quadrado, que ele de repente está calculando aí o movimento da termodinâmica, né? Então, t é a temperatura, ou ele está avaliando o tempo de uma trajetória. Então, aqui, a variável é aquilo que eu estou procurando, tá? Eu estou sempre buscando, na resolução de uma equação, independente da letra que ela está sendo apresentada, o resultado dessa letra. Então, se eu tenho lá x² mais bx mais c,
Quando eu resolvo, eu quero descobrir qual é o número que vai ocupar o lugar da letra X, que quando eu colocar no lugar da letra X esse número, e eu fizer essa continha da expressão numérica, esse resultado tem que ser igual ao lado de cá, tá? Então, toda essa conta aqui teria que dar quanto? 0. Aí ia ficar 0 igual a 0. Quando eu consigo descobrir esse número, a gente chama esse número de solução da equação, ou raiz da equação. Tá, pessoal? Então, é interessante vocês memorizarem esses nomes, né? E anotando que é solução, é a mesma coisa que a raiz. Por quê? Porque lá na frente, a gente vai falar assim, olha, seja menos 2 e 5 as raízes da equação, né? Localize os pontos no gráfico. Então, a gente já sabe o que é que está acontecendo. O que é a raiz? A raiz é o valor do x que faz o quê? A equação todinha virar 0, tá? Então, quando eu tenho uma solução, eu tenho um valor do x. X igual a um número, né? Vamos supor lá, 25. Então, se eu tenho um x valendo 25, como sendo a solução da minha equação, significa que o meu y vai ser 0, tá? Por quê? Porque se eu pegar 25 e colocar no lugar do x, o que vai acontecer com isso? Vai dar 0. É como se eu estivesse resolvendo aquele exercício que vocês fizeram a semana passada, do f. Como que é f de 2? O que você fazia quando pedia para calcular o f de 2? Eu tinha dado aqui anteriormente um f de x, né? f de x igual a x quadrado mais 1. O que você fazia? Você pegava o x que estava aqui dentro, trocava aqui e resolvia a equação, não resolvia? Então, falava assim que f de 2 é igual a 4 mais 1, então a f de 2 era 5. Que informação que eu tiro disso? Eu tiro disso que o x é o que está dentro do parênteses, é aquilo que eu usei para trocar, é o 2. E aí o resultado que deu para mim é quem? É o y. Então, isso aqui tinha que dar 5, que foi o resultado que eu encontrei. Então, eu tenho o valor do x e tenho também o valor do y. Tá bom? Então, isso é o que acontece quando a gente resolve a equação do segundo grau. E essas informações, elas são importantes porque a gente vai analisar gráfico, vai construir gráfico. Quem fez a pesquisa, né, que eu pedi para fazer dos gráficos, vai perceber que você sempre tem uma informação vertical e sempre tem uma informação horizontal. Não é assim que acontece? Quem fez a pesquisa percebeu isso ou não? Quando você tem gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pontos. Acho que o único gráfico que não tem essa forma, esse desenho, é o gráfico de setores, né? O Pedro falou que fez, o João falou que fez. Foi isso que vocês perceberam ou não? Estou falando besteira. Eu ainda não fiz, ainda não. Você não fez? Eu sei que eu já estava achando que você tinha feito a tarefa já, a pesquisa. O Pedro falou que fez. Pedro reparou isso, Pedro? Pedro foi embora? Eu. Aqui. O Pedro não, João. Cadê o João? João foi embora, me abandonou. Sai não. Alguém mais fez o exercício? Professora, mas eu percebi que sim. Não é? Vocês não notaram que você tem sempre ali o X e o Y, uma linha vertical e uma linha horizontal, onde você coloca informação em pé e também informação deitada, e aí a gente vai fazendo ali as ligações com essas duas informações, né? Então, essas duas informações é a informação do X e a informação do Y, que, dependendo da situação, elas vão assumir nomes. Ela pode ser temperatura e tempo, velocidade e tempo, né? Dilatação e tempo, né? Pode ser o que precisar analisar, tá bom? Nesse tempo agora que a gente está vivendo em pandemia, fizeram 200 bilhões de gráficos, comparando o quê? Crescimento de desenvolvimento do vírus, né?
pelo tempo, né? Quanto tempo ele demora para desenvolver, quanto tempo ele demora para apresentar sintoma, quanto tempo o remédio começa, né? Então, tudo isso é dados que a gente coloca em gráfico para poder gerar aí uma expectativa ou uma visualização de como as coisas se comportam, tá bom? Então, os gráficos são muito importantes. São muito chatos? Até a gente entender eles, leva um tempinho, né? Que nem aquela pessoa que a gente tem muita amizade, às vezes a gente demora para querer conversar, trocar ideia com ela, acha ela chata, mas depois você troca uma ideia com ela, você vê que ela nem era tão chata assim, né? Então, a gente precisa ter um tempo aí para poder se familiarizar, para poder fazer uma amizade, e repara que nem é tão chato assim, tá? Então, vamos começar desenvolvendo a máscara. Tá bom? Então, vamos colocar aí uns exemplinhos para poder fazer. Identificar aqui, tá tudo ok? Conseguiram entender quem é o A, quem é o B, quem é o C? Sim? Então, tá bom. Não deu certo, então me chama. Então, vou aqui apagar. A gente está na semana 14. Vamos pegar um exemplinho aqui. Tem algum que vocês querem que eu faça? Ou posso escolher qualquer um? Eles estão muito silenciosos hoje. Estou me sentindo abandonada. Acho que qualquer um. Qualquer um tá bom, né? Uhum. Eu já vou partir para a resolução, tá bom? Então, olha só. Como que é a fórmula de Bhaskara? Primeiro, a fórmula de Bhaskara, ela é separada em dois pedacinhos. Por que eu vou separar? Daria para fazer tudo junto? Daria. Mas eu vou separar porque mais para frente a gente vai analisar o discriminante para poder ter informações importantes dele. Então, o discriminante vai me ajudar muito. Então, a gente vai fazer ele separado para poder depois não ficar dar muito trabalho, porque em algum momento a gente vai precisar só do discriminante, tá? Então, olha só. O que é o discriminante? Ai, professora, você falou uma palavra aí que eu não sei o que é. Vamos lá. Discriminante. O discriminante é aquele triângulozinho. Quem assistiu a aula que eu gravei, percebe, vai lembrar que a gente fez uma formulinha usando um triângulozinho. Esse triângulo, ele recebe o nome, ele é o delta, tá bom? É uma letra grega chamada delta. Então, a gente fala delta é igual. Vou pegar o B. De onde vem esse B? O B vem lá da equação do segundo grau, que é o coeficiente que acompanha o x. Tá? Então, é o número que está acompanhando o x que vai vir aqui. Então, esse delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes, o quadrado da fórmula sempre vai aparecer, vezes o a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, e vezes o c, que é o número que está sozinho. Tá? Depois disso, eu vou pegar a fórmula de Bhaskara realmente, que é aquilo que vai me desenvolver e resolver o valor do x. Vai me dar o valor do x. Então, como que vai ser o restante disso? Ó, o valor do x que eu estou procurando é igual. Vou pôr o traço porque é uma divisão. Menos da fórmula d, e aqui não é quadrado, então tem que tomar cuidado porque não é quadrado, menos b, mais ou menos, são dois sinais mesmo, tá bom? A raiz quadrada do delta, do discriminante, que é o resultado que eu vou pegar dessa conta que eu fiz em cima, tá bom? Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo. Embaixo a gente vai dividir 2 vezes o valor do A. O A é aquele número que está lá acompanhando o x ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Para sempre você vai ter que usar ela agora, enquanto você tiver vida acadêmica, enquanto você for estudante, tá? Ai, que triste.
Não. Se você seguir as orientações que a gente dá para vocês, na hora de estudar, na hora de fazer os exercícios, essa fórmula você vai trabalhar com tantas vezes com ela que você vai acabar incorporando as regras. Você vai decorar isso de uma maneira natural. Por quê? Porque você vai fazer tantas vezes que isso vai ficar comum para você. Então, nem vai ficar tão complicado assim, tá? Mas para isso chegar nesse ponto, você precisa, a cada vez que faz um exercício, que você se depara com a necessidade de resolver uma equação do segundo grau, e vai usar aqui a fórmula de Bhaskara, você copia, você vai sempre escrever a regra, tá? Toda vez você vai calcular o delta, escreve b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E aí embaixo você vem colocando os resultados, tá? Eu vou fazer desse jeito com vocês. Então, eu vou fazer aqui o exercício 5, letra A. Pessoal, se em algum momento, na imagem de vocês, eu escrever fora da lousa e não der para ver, me avisa, tá? Eu tentei deixar minha tela grande para eu ter uma visão do que está acontecendo aqui, para eu não ficar com lousa comida, e eu não estou conseguindo, tá? Então, quanto menos eu mexer, acho que vai ser melhor. Então, vamos lá. Letra A. X ao quadrado, menos 8x, mais 15, igual a zero. Se não tiver o igual a zero, pessoal, não é equação do segundo grau, tá? Então, aí já não tem como resolver. Tudo bem? Então, sempre que for uma equação, precisa ter sinal de igual. Ah, professor, e se tiver um número do lado de lá? Você vai trazer o número para o lado de cá, trocando a operação, fazendo com que aqui fique zero e com que o C se torne um outro número, tá? Mas para resolver a equação do segundo grau, usando Bhaskara, precisa ser zero do lado de lá, tá bom? Então, vamos resolver isso aí. Deixa eu pegar aqui para não ficar com problemas aí. Ok. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou resolver de... Primeira coisa, eu vou escrever quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A? O A é aquele valor que acompanha o x ao quadrado. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado? O 1. Quando não tem número, pessoal, não é o zero. Porque zero vezes qualquer valor é zero. Então, ele não estaria escrito ali, não estaria aparecendo na equação. Então, sempre que tem uma letra e a letra não está acompanhada de número, o número que está ali é o 1, tá bom? Então, 1 é a letra A. Quem é a letra B? A letra B é aquilo que acompanha o X. O X aqui está acompanhado do 8. Só que o sinal que está à esquerda é o menos, então o B é menos 8. E o C é aquilo que está sozinho, então é o 15, positivo. Pronto. A partir do momento que eu escrevi as letras, né, que eu identifiquei os coeficientes, eu consigo agora transferir isso para a minha fórmula de Bhaskara. Primeiro eu vou fazer o delta. Então, eu vou escrever quem é o delta. B ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. E agora a gente troca as letras pelos valores. Então, o delta vai ser B ao quadrado. O B é menos 8. Quando tem sinal de menos, eu ponho parênteses e ponho quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 15. Agora, a gente resolve obedecendo a ordem. Então, se eu tenho potência, multiplicação, eu resolvo primeiro potência e a multiplicação. Por último, é que eu vou fazer a conta de menos. Sempre é assim, pessoal. Por quê? Se você faz a conta de menos primeiro, já azedou o caldo, tá? Já não deu certo. Já errou o cálculo. Então, vamos lá. Primeiro resolve a potência. Então, delta é igual. E, pessoal, tem que ter uma igualdade.
tá? Aluno gosta de comer pedaço. Vocês são tudo gordinhos, gostam de comer pedaço das coisas da matemática. Delta tem que escrever igual, tem que escrever em todas as linhas, tá? Você está conversando de uma forma matemática. Então, isso é uma informação. Olha, o delta vale tanto nessa passagem. Nessa outra passagem, o delta vale tanto. Eu estou calculando o delta, tá bom? Então, ó, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos vezes menos, mais. 8 vezes 8, 64. Menos. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 60. Usa a calculadora, tá bom? Tá autorizado a usar a tecnologia aí. Agora eu vou subtrair. 64 menos 60 dá 4. Pronto. Já resolvemos o delta. Agora eu vou descobrir o valor do x, que é o que eu estou procurando. Porque toda vez que eu estou resolvendo, eu estou procurando o valor do x. Então, agora eu vou descobrir efetivamente o valor do x. Então, o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Ok, vamos agora substituir o valor das letrinhas no cálculo da expressãozinha do x. Então, eu tenho lá o x igual, menos, coloca. Agora eu vou pôr o b. Quem é o b? O b é menos 8. Mas aí vai ficar 2 sinal de menos? Sim, vai ficar com 2 sinal de menos. Por isso que eu vou pôr parênteses. Porque isso aqui é o b e isso aqui é o menos da fórmula. Tá, pessoal? Isso tem que prestar muita atenção. Não pode ter preguiça, porque às vezes a gente quer comer uma passagem para acelerar o processo e come um sinal. Aí isso mela todo o exercício, tá? Então, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta aqui a gente calculou é 4. Dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Pronto. Deixa eu escrever isso melhor. Pronto. Agora a gente vai resolver essa expressãozinha. Então, eu vou escrever ela do lado de cá. X igual. Menos com menos são 2 sinais de menos. Sinal igual é positivo. Então, aqui eu tenho 8, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Também não vai dar pra ver. Aqui não dá mais para ver? Não. Vou fazer aqui, então. Então, eu vou fazer daqui para cá, tá? Então, vai ficar assim, ó, x igual. Menos com menos é mais, então aqui dá 8. Mais com menos copia. Raiz quadrada de 4 é 2. Dividido 2 vezes 1, 2. Certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Tem 2 sinais, um sinal de mais e um sinal de menos. A gente aprendeu a fazer conta com sinal de mais e menos juntas ali, um em cima do outro? Não, não existe conta assim. O que significa isso? Significa que eu tenho 2 valores para o x. Um valor quando eu somo e um valor quando eu subtraio. Então, eu vou ter aí 2 valores de x. Então, agora eu vou separar esses valores. Então, eu vou fazer assim, ó. O x1 vai ser um resultado e o x2 vai ser outro resultado, tá? Então, agora eu vou separar aquelas 2 continhas. Então, vai ficar 8 mais 2 dividido por 2. E agora eu vou fazer a conta de menos aqui no x2, ó. 8 menos 2 dividido por 2. Certo? E vou fazer o resultado agora. Vou fazer a continha. Aqui. 8 mais 2 dá 10. Dividido por 2.
Então, quer dizer que o primeiro resultado que eu encontrei, quanto que dá 10 dividido por 2? 5. Então, a gente tem aí o primeiro resultado do x. Aqui é a mesma coisa, ó. 8 menos 2, 6, dividido por 2. E aí, eu tenho o segundo resultado. 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos aí duas soluções. Geralmente, quando eu resolvo a equação do segundo grau, a gente tem dois valores para o x, tá? Porque é a equação do segundo grau. Então, eu vou ter ou uma solução ou duas. Geralmente, eu tenho dois valores diferentes. Bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora a solução. Então, vamos pôr a solução. Solução é um conjunto. Um conjunto, assim, a gente sempre coloca entre chaves. Eu tenho a solução. O 3 é uma solução e o 5 é uma solução. O que significa essa solução, pessoal? Aquilo que eu falei lá no começo. Quando eu pegar o 5 e colocar aqui, ó, 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 15. Quando eu fizer essa conta, o resultado vai dar 0. Você pode até testar aí depois do seu caderno. Quando eu pegar o 3 e colocar aqui, 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 e somar com 15, esse resultado também vai dar 0. Tá bom? Então, esse aí é a aplicação da fórmula de Bhaskara, para poder resolver as equações do segundo grau. Dúvidas? Algum problema? Vou sair da frente aqui. Parece que até facilitou. Parece que é facinho, mas é porque é facinho. Né? É difícil porque tem fórmula. Mas, se você, toda vez que fizer, se você fizer 5, 10 exercícios e toda vez você escrever a formulinha e ler ela na sua mente, quando você precisar fazer de novo, você já lembrou dela, você já decorou. Tá? Então, é importante você estar sempre aí escrevendo, fazendo o seu exercício de forma completa. Por quê? Se você faz ele completo, você está ganhando tempo, porque você não vai esquecer, você aprendeu, e quando você precisar dessa regrinha lá na frente, você não precisa voltar no seu caderno lá atrás, você já tem ele ali no seu arquivo mental. Tá bom? Então, você está ganhando tempo, você não está perdendo tempo fazendo isso. Tá, pessoal? Então, a gente faz as coisas pensando lá na frente, uma projeção na utilidade, na aplicação de vocês lá na frente, tá? Posso apagar a louça? Pode. Esse exercício está na lista, tá? Esse exercício está na lista. Faz mais um? Até aqui nesse risco, eu posso escrever, pessoal? Vocês enxergam até aqui nesse risco? Ou não? Até aqui dá para ver? Se eu escrever até aqui dá para ver na imagem de vocês? Sim. Sim. Tá. Então, vou fazer mais um. Deixa eu pegar um diferente aqui. São todos iguais. Tá, vou pegar um aqui que está fora da lista de vocês. Olha só. Esse é um extra, tá? Depois vocês copiam. Você tem assim, 4x ao quadrado mais 11x menos 3 igual a 0. Agora eu tenho uma lousa inteira, vai ficar melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar os coeficientes. Sempre identifique os coeficientes. Então, o A, o B e o C. Quem é o A? O A é o que acompanha o x ao quadrado, 4. O B é o que acompanha o x. E o C é o que está sozinho, o que não tem variável. Tá? Sempre vai ser assim. O que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer da expressão estar escrita misturada. Pode aparecer assim, ó. 3
menos 4x ao quadrado, mais 8x igual a 0. Pode estar misturado. Quem é o A nesse caso? Fala para mim, quem é o A? 3? Não, O A pera. é 3? Calma. Opa, até babei, ó. Até babei. Quem é o A? Lembra sempre, o A não é o primeiro que aparece. O A é o que acompanha o x ao quadrado. Ah, então é 4, pô. Menos 4. É, menos 4. Isso, então o A é menos 4, ó. E quem é o B? O B é aquele que acompanha o x. Quem é o que acompanha o x? 8 positivo. 8 positivo, obrigado. E o C? O C é aquele que está sozinho. O 3. Sim. Tudo bem, pessoal? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque nem sempre vai estar bonitinho na ordem. Às vezes ele vai estar meio bagunçado, vai estar meio zoado. Você vai ter que ou colocar na ordem, ou identificar quem que tem x quadrado, quem é o x e quem é que está sozinho, tá? Senão você vai colocar os coeficientes no lugar errado. Vou deixar isso aí, depois vocês anotam. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo para resolver a equação de segundo grau? Vou fazer Bhaskara, então eu vou fazer primeiro o delta. Então, vou calcular o delta aqui. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Bom, já escrevi, já identifiquei os discriminantes, fica fácil. B ao quadrado, o B é 11. 11 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes menos 3. Ó, isso aqui tem que tomar cuidado. Pronto. 11 ao quadrado é 11 vezes 11. Isso vai dar menos 121. Menos 120, 11, 121. Menos, agora eu vou resolver isso aqui, pessoal, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, vou deixar um pouquinho o sinal para lá, tá? 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, 3 vezes 1, 3, e 1, 4. Então, vai dar menos 48. Confere na calculadora, ver se eu não errei a conta aí. Menos 48. Vamos lá. Ah, professora, tem dois sinais. O sinal de menos daqui e o sinal de menos, porque essa multiplicação aqui, o resultado dela foi negativo. Então, eu preciso resolver isso aqui, ó. 121 menos com menos, mais 48. Então, agora eu vou somar. 1 mais 8, 9. 4 mais 2, 6. 1 mais 0, 1. Então, o meu delta aqui é 169. 169. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos calcular o valor do x. Qual que é a formulinha do x? O x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Pronto. Agora a gente vai trocar as variáveis, as letrinhas, e calcular o valor do x. Então, meu x vai ser menos, quem é o b? 11. Então, é só o número 11, então vai ficar menos 11. Mais ou menos a raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes o a, que agora vale 4. Então, x é igual a menos 11. Vamos resolver na expressão, eu tenho que resolver primeiro o delta, tá? A raiz quadrada. O delta não, a raiz quadrada. Que número que vezes ele mesmo que dá 169, pessoal? Vocês estão com a calculadora aí? Não estão, não? 13, tá bom? Então, raiz quadrada de 169 é 13. 2 vezes 4, 8. Pronto.
Já tirei a raiz quadrada, a única coisa que precisa resolver agora é somar e subtrair. Então, agora a gente vai separar esses valores, tá? Então, às vezes você vai ver o pessoal resolvendo assim, ó. x1 e x2, né? Abrindo assim duas linhas. Se você quiser, você faz. Aqui eu não tenho espaço, tá? Vou fazer o x1 aqui, ó. O x1 vai ser a parte de somar. Então, vai ficar menos 11 mais 13 dividido por 8. Vamos lá. Menos 11 mais 13 vai dar quanto? Se eu devo 11 e eu tenho 13 para pagar, sobra quanto para mim? 2 conto. Sobra 2 positivo, dividido por 8. Então, deu uma fraçãozinha, tá? O que eu posso fazer nessa fração, pessoal, para melhorar? Se você quiser dividir, você pode dividir, mas não é aconselhável, tá? Porque quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer um vestibular, um concurso, eles provavelmente querem um resultado na fração, tá? Então, a gente vai exercitar sempre na fração. Por quê? Porque dividir você já sabe, tá? Então, o que eu faço para melhorar esse resultado? Eu simplifico, tá bom? Porque o resultado já terminou. A única coisa que eu preciso agora é melhorar ele. Então, a gente vai melhorar ele simplificando. Vou dividir por 2. Vai dar 1/4. Isso. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa aqui é a primeira solução. É o valor do x1. Vamos calcular agora. Depois que a moto foi embora, vamos calcular o x2. Menos 11 e menos 13 dividido por 8. Menos 11 com menos 13, eu devo 11 e devo 13. Então, eu vou continuar devendo, porque eu não paguei nada. E eu vou dar uma dívida de 24 dividido por 8. Menos 24 dividido por 8, quanto dá? Menos dividido por mais dá menos. 24 dividido por 8, 3. Então, a gente tem uma solução aí de menos 3. Bom? Então, aí a gente termina. Concluiu. Acabou. Então, a solução vai ser menos 3 e 1/4. Essa aí é a solução da minha equação do segundo grau. Problemas? Difícil a Bhaskara? Não. Fácil, tranquilo, né? Professora, não apaga ainda, por favor, que eu ainda estou copiando. Sim, tá bom. Eu vou fazer um aqui diferente para vocês, que é um que é incompleto. Só para a gente ver que dá para fazer, tá? Por quê? Porque essa equação que a gente está trabalhando aqui, ó, ela é chamada de equação do segundo grau completa. Por que ela é completa? Porque ela tem coeficiente com x quadrado, ela tem coeficiente com x, mesmo que aqui for 1, tá, pessoal? Ela tem coeficiente com x e ela tem o c. Então, ela tem o a, ela tem o b e ela tem o c. Mas pode acontecer de eu encontrar uma equação que seja do segundo grau, mas que falta alguém para completar aí. Às vezes não tem o B, às vezes não tem o C. E aí, não dá para resolver? Sim, dá para resolver. Tá? Usando Bhaskara? Usando Bhaskara. Dá para fazer de outro jeito? Dá também. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, fazendo com a Bhaskara, uma equação incompleta, para vocês verem que também funciona. Tá? Então, a gente tem uma situação assim, ó, x ao quadrado mais 5x igual a 0. E aí? Tá igual àquela que a gente fez anteriormente? Então, tá bom. O que eu preciso fazer para resolver a equação de Bhaskara? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço na outra. Primeiro, eu vou identificar os coeficientes. Então, vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A nesse caso, pessoal? É o 1. Quem é o B? 5. Negativo.
Negativo não, positivo. Isso. Lembra sempre que o A é o que acompanha o x quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o que está sozinho. Então, o B aqui é o 5. E o C? Tem algum número que está sozinho antes do igual? Não. Não, né, Giovana? Não tem. Então, aqui que número que vem? Tem o 0. Tá bom? Vem o 0. Vamos resolver? A fórmula de Bhaskara muda? Não muda. Vamos fazer o delta B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta. B, o B é 5. 5 ao quadrado, 4. Vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é 0. E agora, turma, presta bem atenção, porque vocês fazem um negócio aqui que me deixa meus cabelos assim, ó. Eu levo um susto quando eu vejo. Olha só. Primeiro resolve a potência. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1. 4. 4 vezes 0. Quanto que é 4 vezes 0? Zero. É zero. É Você tem zero. certeza que é 0? Sim. Sim. Não é 4? Não. É 0. Giovana, pergunta para o seu papagaio. É 0? Porque olha o que me aparece de 4 nessa vida. De 4 vezes 0 é o 4. Olha, meu cabelo explode. Então, isso aqui, pessoal, dá 0. Tá? Não esquece mais, senão vocês explodem a minha cabeça. 25. 25 menos 0, 25. Vamos lá. Continuando, vamos fazer o x, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o x vai ser menos o b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, o x vai ficar menos 5. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1 é 2. Vamos fazer o x1, que é a soma. Menos 5 mais 5, dividido por 2. E vamos fazer o x2, que é menos 5, dividido por 2. Tudo bem aqui, pessoal? Menos 5 mais 5, e aqui embaixo, menos 5 com menos 5. Então, vamos fechar fazendo a continha. Menos 5 com mais 5 dá quanto? Eu devo 5 e eu tenho 5 para pagar. Eu pago, me sobra quanto? Nada, fica com zero. 0. Exatamente. Obrigada. 0 dividido por 2. Eu não tenho nada para dividir para 2 pessoas. Quanto cada pessoa recebe? Nada. Ai, professora, mas deu 0 no x1, isso pode? 0 é um número, não acho que pode. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Acabou aqui, achei o x1. Pronto. A primeira solução já está encontrada. x2. Menos 5 com menos 5. Eu devo 5 para mim e devo 5 para outra pessoa. Então, eu tenho uma dívida de 10. Dividido por 2. Pessoal, vocês perceberam que o número que vai embaixo eu coloquei em todas as passagens. Isso é uma coisa que vocês fazem também. Vocês esquecem, não carrega, aí chega no fim esquece de dividir. E dá uma meia. Menos 10 dividido por 2. Menos 5. Acabou. Morreu. Encontramos a solução. Então, a solução aqui é chave 0 e menos 5. Tá bom? Então, eu não preciso ter todos os coeficientes para usar a Bhaskara. Eu consigo usar a Bhaskara se a minha equação é a equação que a gente chama de incompleta. Por quê? Porque o C aqui vale 0. Tudo bem? Eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 49 igual a 0.
Ah, eu não percebi, não sei como é que eu resolvo, eu só lembro da Bhaskara, é ao quadrado, a única coisa que eu lembro é Bhaskara. Dá para fazer? Dá. Vou mostrar para vocês que depois é mais fácil resolver isso sem usar a Bhaskara. Mas vamos fazer com a Bhaskara. Primeiro, vamos escrever os coeficientes. Quem é o A? É o número que acompanha o x ao quadrado, que é 1. Quem é o B? É o número que acompanha o x. Tem número com letra x aqui? Não tem. Então, é o 0. E quem é o C? O C é aquele que está sozinho. Quem está sozinho? O 49? Não, o menos 49. Pronto. Agora, vamos fazer o delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos lá. B é 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 49. 0 ao quadrado é 0. Então, vai ficar assim, menos 4 vezes 1 vezes menos 49. Coloquei esse parênteses a mais aqui, ó, com ele de vermelho. Que é para você lembrar que você tem que multiplicar primeiro. E depois fazer a conta de menos, que é esse menos aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49 vai dar quanto? Vou pegar a calculadora aqui. Vou cumprir isso. Quanto dá 4 vezes 49? 196. Então, o delta vai ficar menos... Como aqui é menos, vai dar menos 196. Menos com menos dá mais. Então, 196 é o meu delta. E agora a gente vai fazer o x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o x vai ser menos o b. Tem b? Não. Menos 0, mais ou menos a raiz de 196, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então, vamos lá. x1, opa, fazer o delta primeiro, né? Fazer a raiz primeiro. Então, x vai ser menos 0, precisa escrever? Não. Então, vai ficar mais ou menos. Quanto é a raiz de 196? 14. 2 vezes 1, 2. Tá? Menos 0 e 0 é a mesma coisa. Então, eu nem vou escrever o 0 ali. Por isso que já parti por mais ou menos, tá? Então, vamos lá. x1. x1 é a parte positiva. Então, vai ficar 14 dividido por 2, que é 7. E o x2? Quem é o x2? É a parte negativa. Menos 14 dividido por 2. Que é o quê? Menos 7. Difícil? Fácil? Difícil? Complicado? Fácil. Né? Bem fácil. Mas olha só. Vou fazer de roxo. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Dá para enxergar esse cantinho? Todo mundo vê esse cantinho? Dá, né? Dá. Ó, vou fazer aqui, ó. X ao quadrado menos 49 igual a 0. Ah, professora, dá para fazer sem usar a Bhaskara, né, incompleta? Nessa daqui, vamos ver como é que a gente pode resolver. Tem letra e número. O que eu vou fazer? Eu vou deixar letra de um lado e número do outro. X ao quadrado igual. O menos, que aqui vem para cá mais. X quadrado igual a 49. O que a gente faz agora? Tira a raiz quadrada. Esse 2 aqui vira a raiz quadrada lá. Raiz quadrada de 49. Que número que é o quadrado que dá 49? É 7. É 7 e menos 7. É 7 menos 7. Por isso que a gente coloca a raiz assim, ó. Mais ou menos 7. Tá, pessoal? Então, ó, quando é incompleta, que o B não aparece, eu consigo resolver direto. Dá para fazer sem fazer Bhaskara. Tá bom? Por isso, pessoal, tem mais ou menos, ó.
Porque o mais ou menos vem do resultado da raiz quadrada. Porque a raiz quadrada de um número, vamos supor, a raiz quadrada de 4. Quem é que dá 4 quando ele vezes ele? Né? Que número que vezes ele mesmo dá 4? O 2. 2 vezes 2 é 4. Mas o menos 2 também. Então, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, a raiz quadrada de um número sempre é o número positivo e o número negativo. Por isso que na fórmula da Bhaskara tem esses dois sinais aqui, ó. Porque eu estou usando o quê? O sinal positivo do resultado da raiz quadrada e o valor negativo da raiz quadrada. Tudo bem? Obrigada, queridos, por terem vindo. Desculpem aí eu ter caído 2 vezes, o computador ter desligado, tá? Já vou sentar e já vou tentar processar e mandar para vocês a gravação, tá? Dessa semana e da semana passada. Bom? Obrigada por terem ficado até agora. Beijo, tô com saudade. A gente se vê semana que vem.